da Fazenda está localizado em litoral norte de São Paulo. O Quilombo é um local que tem uma história maravilhosa e um turismo de base comunitário muito forte, que é referência no município. Seja bem-vindo ao Quilombo da Fazenda. Nesse vídeo passeio você vai conhecer a nossa história de luta e resistência. O Quilombo é um lugar de história riquíssima. Quem vai contar um pouco pra gente agora é a Dona Laura. Dona Laura, como começou toda essa luta de resistência de vocês dentro desta comunidade? Isso daqui foi construído pelos nossos ancestrais no século XVI. Era uma fazenda escravizada, ela tinha 12 escravos trabalhando aqui nessa fazenda. Tinha lavoura de café e cana. Pode ver que tem os maquinários aí, era o alambique, era o moinho. Vivíamos da pesca e da roça. Não tinha nenhum meio de transporte, nenhum meio de comunicação. Com a chegada da BR, entrou o progresso e aí começou tudo uma luta com especulação imobiliária, com as pessoas que vinham de fora, com os grileiros tomando a terra dos quilombolas, dos caiçara. E aí foi tombado a Parque Estadual da Serra do Mar. Com isso, a nossa cultura, ela não digo que se perdeu, mas ela enfraqueceu demais, porque daí a gente já não pode pescar, construir. As pessoas começaram a sair do Quilombo da Fazenda, as festas acabaram, a cultura acabou, as danças acabaram. Quando eu tive a minha casa demolida, apareceu 2 pessoas e falaram para mim: a senhora não é descendente de escravo? Ah, sim, sou, isso eu sou. Então, a senhora é uma remanescente. Eu falei: vocês têm certeza que a gente consegue reverter esse quadro? Em 2001, nós começamos a documentação. Em 2003, finalizamos. Em 2005, Fundação Palmares nos reconheceu. Em 2006, ITESP entrou com o levantamento da terra, Instituto de Terra. Em 2007, tivemos a luz para todos. E aí o parque começou a querer negociar. E essa negociação durou até esse ano agora. Foram 20 anos de negociação com o parque. Pelo nosso território, resistência. Permanecer no nosso território, pela nossa cultura, pela pesca, pela roça, pela educação, que nós praticamente perdemos tudo. Dona Laura, a senhora é feliz morando aqui dentro do seu território? Isso aqui é tudo para mim. É tudo, tudo, tudo. Eu não me vejo fora do Quilombo da Fazenda. Então você veja aí que pelo TBC a gente já tem um roteiro. Dentro desse roteiro tem as festas, tem as danças, tem as trilhas, tem a agrofloresta, enfim, tem uma série de coisas, né? Tem a hospedagem na casa dos comunitários, temos uma culinária aqui bem forte, a maioria dos pratos foi criado por nós. O que o turista pode aprender vindo buscar aqui dentro do Quilombo da Fazenda? Eu acho que o que ele pode aprender é a nossa história, o nosso conhecimento sobre a nossa cultura, levar com eles a nossa vivência, nosso modo de vida, o nosso saber. Agora a gente vai conversar com o Cristiano, que vai contar um pouco das trilhas e da agrofloresta. Cristiano, qual é o tipo
de roça que vocês têm aqui dentro do quilombo? Então, nossos meios de cultivo de roça aqui antigamente, na década de 50, 60, era a prática de coivara. Em 77 foi criado o Parque Estadual da Serra do Mar. Depois que ele se sobrepôs sobre os territórios de comunidades tradicionais, eles passaram a proibir essa prática de coivara. E aí nós passamos a utilizar a prática de agrofloresta. É uma prática também que já era cultivada pelos indígenas, pelos ribeirinhos, quilombolas e caiçaras. Além dele recuperar, né, áreas degradadas, solo, né, recupera também nascentes, olho d'água. Ele contribui, né, para o resgate da fauna e da flora local também. Quais as espécies que hoje vocês têm aqui dentro da agrofloresta? Então, na agrofloresta nós temos plantação de cambuci, cupuaçu, pupunha, juçara, cacau, mandioca, milho, feijão, café, guanandi, cajamirim, banana, araçá do cerrado, limão siciliano, grumichama, jatobá, cedros. Agora a gente vamos falar sobre as trilhas que existem aqui dentro da comunidade. Quantas trilhas há aqui dentro da comunidade? Aqui na comunidade nós temos a trilha do Corisco, né, que antigamente era uma trilha de servidão. Nossos ancestrais que foram escravizados aqui, eles utilizavam essa trilha com tropas de burro. Essa trilha ela tem vários pontos, e um dos pontos que ela tem, o primeiro ponto é aqui a Casa de Farinha, e o segundo ponto é ali na observação de aves, onde tem a torre. Também tem o ponto da cachoeira, o ponto onde tem várias piscinas naturais ali, que dá para entrar, tomar banho, né? E te proporciona você ter um contato com a Mata Atlântica, assim, né? Cristiano, o que o turista pode aprender com tudo isso que você acabou de me dizer? Turista, através do turismo de base comunitária, a gente proporciona essa vivência para eles conhecer o nosso modo de vida. Agora nós vamos bater um papo com a dona Cida, a dona Natalina, que vai nos falar do artesanato na comunidade. Que tipo de artesanato vocês fazem aqui? O artesanato que a gente faz aqui a gente usa mais da palha da taboa. E também do cipó, que é a tingupeva e o imbé. E algumas pessoas que faz com a madeira, né? Que é, o da madeira é canoa, canoinha, é remo. Como surgiu o artesanato na vida da senhora? O artesanato surgiu na minha vida assim. A minha mãe já fazia a esteira. Ela cortava a taboa para fazer a esteira para a gente dormir. Depois que as sobrinhas da esteira, a gente fazia a esteira pequenininha para brincar de boneca. Aí depois eu fui crescendo mais, aí fui aprendendo a fazer os artesanatos. Para o turista que quer comprar o artesanato, todo dia a casa de artesanato ela está aberta para o turista vir visitar, fazer a sua compra? Sim, a casa de artesanato ela fica aberta todos os dias. Das 9 às 5h30. Quais produtos são feitos aqui dentro da casa de artesanato? Aqui dentro da casa de artesanato, o pessoal faz o peixe, faz a fruteira, faz descanso de panela, faz porta-retrato, a barquinha de totô, de pati, com o remo, que é feito da cacheta. A gente tem vários tipos de peça. Eu convido você para conhecer o nosso território. É uma ferramenta de luta e de resistência, onde é desenvolvido o turismo de base comunitário, é um fortalecimento à nossa comunidade.